Obrigado, Diego. E a gente vai para mais uma conversa importante aqui na programação do Newsroom. Vamos conversar com Ana Carolina Marçom, professora de Relações Internacionais da Fundação de Sociologia e Política de São Paulo. Professora, obrigado por ter aceitado o nosso convite e bem-vinda ao CNN Newsroom. Muito obrigada, Estevão. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Professora, eu começo perguntando para a senhora que interesses geopolíticos podem sustentar essa postura hostil de Israel e Irã, que continuam esse conflito que historicamente já existe, mas que tem agora o protagonismo do armamento nuclear e essa corrida nuclear por parte dos iranianos. Bom, Estevão, como você mesmo comentou, o conflito, as tensões entre Israel e Irã, elas são históricas, não são recentes, já temos outros episódios anteriores a esses, não tão graves quanto esses, porém, já existiam movimentos de tensões, confrontos que aconteceram anteriormente, a tentativa do Irã de enviar mísseis, drones a Israel, isso já existia. Agora, com esse ataque recente de Israel, que desencadeou todo esse conflito, então, o ataque da madrugada do dia 13, aqui, madrugada para nós, né, do dia 13, que desencadeou todo esse confronto, mostra que Israel tem o interesse em desmantelar o programa nuclear iraniano. Que o Irã é um Estado considerado pária no sistema internacional e revisionista, nós sabemos. Então, Israel, que é um Estado inserido num contexto regional com muitos países árabes muçulmanos, acaba se sentindo inseguro. E o Benjamin Netanyahu, ele vem com uma postura mais dura em relação a esses países e vem promovendo uma série de políticas, de movimentos no sentido de reduzir a insegurança do país. Então, no caso de Israel, o que sustenta, o que nós poderíamos falar que sustenta esse conflito, porque, na verdade, né, esse conflito deve ser desescalado, afinal de contas, como você mesmo comentou, envolvem armas nucleares, envolve bombardeio a instalações nucleares, o que pode significar o aumento dos níveis de radiação regional e regionais, e que é muito complicado, tanto para a questão ambiental quanto social. Então, precisa ser desescalado. Porém, do lado de Israel, nós percebemos esse interesse em se inserir cada vez mais como uma potência regional e garantir a sua segurança. Por outro lado, quando nós olhamos para o Irã, nós vemos que nesse confronto especificamente, o Irã ele foi atacado. Novamente, ressalto que sim, o Irã é considerado um Estado pária, é considerado um Estado revisionista, e é visto como um ponto de insegurança tanto regional quanto internacional. Porém, nesse caso específico, o Irã ele foi atacado e um Estado, quando é atacado, quando tem a sua soberania violada, ele vai retaliar. Então, o interesse do Irã nesse momento é a retaliação pela agressão sofrida por parte de Israel. Professor, eu convido também meus colegas aqui da CNN para essa conversa, Américo Martins e Diego Pavão, começando por você, Américo. Professora, bom dia, obrigado por essa entrevista. Parte do cálculo político parece ter sido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu manter Israel num estado de guerra, até para ele continuar no poder. Que tipo de repercussão política com relação à estabilidade do governo do Benjamin Netanyahu esse conflito pode ter depois dele ter sido resolvido de alguma forma? Bom, essa é uma pergunta muito importante, Américo, porque nós vemos que existe sim essa argumentação de que o Netanyahu ele se vale de confrontos, de guerra, para se manter no poder. E o que nós vemos é que a popularidade do Netanyahu estava muito em baixa, principalmente no cenário internacional, por causa da questão em Gaza. E agora, esse novo, acabou de acontecer também, não podemos esquecer, a questão da flotilha da Liberdade, que estava levando alimentos para Gaza.
e que a maneira como Israel lidou com essa questão prejudicou bastante a sua imagem no cenário internacional. E agora nós temos um novo confronto de Israel com o Irã, e que faz com que o Irã retalie, acerte civis, o que é inaceitável. Nenhum civil deveria ser atingido por guerra, isso está em convenções internacionais, é proibido, não pode ser feito. Porém, percebemos que isso dá a Netanyahu um novo fôlego. Então, Netanyahu, ele consegue fazer a sua manutenção no poder. Existia um risco dele perder a maioria no parlamento, e agora, com o país em estado de exceção, em estado de guerra, isso dá a ele um respiro, um fôlego para conseguir se manter. Então, mesmo que essa situação seja resolvida, o que nós precisamos acompanhar e aguardar é como sai a popularidade do Netanyahu após esse confronto. Então, caso a popularidade dele saia abalada, precisamos ver quais serão os próximos passos do primeiro-ministro israelense. Diego Pavão, sua pergunta, por favor. Professora, obrigado pela participação aqui com a gente na CNN. Voltando à questão nuclear do Irã, quando a gente fala de armas nucleares nas relações internacionais, na geopolítica, é muito difícil a gente não falar do elemento da dissuasão, né? Que é aquela estratégia de sempre mostrar para o seu inimigo que você pode mais que ele e por isso ele não tem que atacar. Agora, o Irã passa por um momento muito decisivo sobre o seu programa nuclear, porque esse programa nuclear pode sobreviver a esse ataque ou pode ser destruído. Ser destruído completamente pode ser algo extremamente difícil, pelo menos até agora, com esses ataques que a gente viu. No caso da sobrevivência desse programa nuclear iraniano, é possível que esses ataques motivem o Irã a acelerar esse programa, justamente para reforçar essa dissuasão na região? Bom, Diego, o primeiro ponto que nós precisamos pensar é o seguinte: quando olhamos para a Agência Internacional de Energia Atômica, ela já enviou observadores, investigadores para o solo do Irã, de Teherã, para entender quais são os objetivos de Teherã com o enriquecimento de urânio. E até agora, as informações que nós temos é que o enriquecimento de urânio não é para a construção de uma bomba. Não podemos afirmar que o Irã não vai construir uma bomba. Afinal de contas, nós temos uma série de outras nações que construíram as suas bombas ilegalmente no sentido de por trás dos panos, porque tinham assinado o TNP. Então não podemos afirmar com certeza que o Irã não vai fazer o mesmo. Porém, o que nós sabemos até agora é que o intuito iraniano não era uma bomba. Mas, a partir do momento que Israel ataca as instalações iranianas e instalações nucleares, isso pode sim, se o desejo não existia, criar esse desejo, assim como, se o desejo já existia de criar essa bomba, acelerar o processo. Porque, como você mesmo comentou, a bomba nuclear, ela, no fim das contas, não é para ser utilizada, porque ela é um mecanismo de dissuasão. Se um lado utiliza a bomba, o outro vai lançar as suas bombas nucleares também, o que vai acabar com os territórios afetados. Nós temos 2 exemplos históricos, Hiroshima e Nagasaki, que foram bombas de potência muito menor, mas que devastaram os territórios. E as bombas de hoje, elas têm um potencial de destruição muito maior. Então, como você comentou, elas não são para serem usadas, elas são um elemento de dissuasão. Acredito que se o programa nuclear iraniano sobreviver a esses ataques, pode ser sim que exista essa possibilidade, mas, novamente, precisamos lembrar que, legalmente falando, diplomaticamente falando, o Irã não demonstrou nenhum interesse nesse sentido. Professora, a gente tem essa pauta sendo bastante debatida e deve ser, né, um assunto, conforme até o presidente Isaac Herzog falou, deve ser um assunto debatido durante o grupo do G7, a reunião começa lá no Canadá.
As pressões que podem ser repassadas nesse grupo, existe uma possibilidade de ação imediata que possa diminuir a gravidade desse conflito que nós estamos acompanhando? E até sobre um outro questionamento para a senhora poder analisar. Existe a possibilidade de algum outro país que é vizinho também de Israel, algum país europeu que tema o crescimento nuclear, possa também estar acrescentado em meio a este conflito? Bom, eu vou começar pelo final da sua pergunta, analisando o contexto regional. Regionalmente falando, nós vimos que os países do entorno de Israel, eles estão pedindo pela desescalada do confronto. A Jordânia foi uma delas, então o rei da Jordânia já afirmou que não iria se envolver, fechou o espaço aéreo jordânio e pediu pela desescalada do confronto. O que nós vemos outros países da região, Líbano, que já foi também atacado por Israel, até o momento não se manifestou, não fez nenhuma manifestação mais assertiva em relação ao confronto, mas nós percebemos que esses países eles não têm o desejo de serem arrastados para o confronto que vem acontecendo entre Israel e Irã. Então, eu acredito que o entorno regional pressione para a desaceleração do confronto. Agora, pensando pelo G7, nós já vimos a manifestação de alguns membros do G7, não na conferência, mas pré-conferência, no Conselho de Segurança. Estados Unidos, com o Donald Trump, já manifestou o seu apoio a Israel. Vimos também que o Keir Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, já começou a enviar equipamentos militares, jatos, começou a enviar equipamentos militares para a região. Então já é um movimento mais pragmático, no sentido de não é só a retórica, agora estão agindo de fato. E nós vimos que, do outro lado, China e Rússia apoiaram o Irã, afirmaram que o ataque de Israel não deveria ter acontecido e reafirmaram que o Irã ele deveria, ele teve sua soberania violada, que deveria ter sido respeitada. Então, nós já sabemos que essa divisão entre esses países vai acontecer no G7. Porém, destaca-se que, do lado que apoia Israel, nós tivemos manifestações mais claras de apoio mais pragmático. Então, o Trump já deixou claro que apoiaria Israel e o seu direito de defesa. O primeiro-ministro britânico, como eu comentei, já começou a enviar equipamentos para a região. E, do outro lado, nós não vemos um apoio tão claro, tão pragmático, no sentido de envio de material, de equipamento e coisas nesse sentido. Mas no G7, sim, vai ser a principal pauta. Pode ter, eu acredito que apesar desses países estarem enviando apoio, estarem apoiando claramente um lado ou outro, na reunião vai acontecer sim uma pressão, vai acontecer uma negociação entre esses países e uma pressão pela desescalada das tensões. Por quê? Por mais que Estados Unidos e Reino Unido apoiem Israel e Rússia e China apoiem o Irã, nenhum desses países quer a escalada do conflito. Nenhum desses países quer se envolver diretamente no conflito. Então, eu acredito que nós vamos ver por mais uns dias essas negociações acontecendo, nós vamos ouvir notícias de possíveis movimentos mais pragmáticos em relação a esse confronto, mas sempre pedindo pela desescalada do conflito. Américo Martins. Professora, um dos temores de muitos analistas neste momento seria o envolvimento direto dos Estados Unidos, que poderia ampliar muito o conflito. Por outro lado, pode ser uma das esperanças de Israel aí, até para tentar acelerar o final desse conflito. A senhora acredita que o Irã cometeria um erro para atrair os Estados Unidos para esse conflito, ou até que o presidente Donald Trump mudasse de opinião e ele mesmo tomasse a iniciativa de envolver tropas americanas para tentar resolver esse conflito mais rapidamente?
Não, eu acho que esse é um movimento muito complicado, tanto de um lado quanto de outro. Então, vou começar analisando o lado do Irã. O Irã, nós sabemos que nessa semana, nesses últimos dias, o Irã ele soltou um alerta claro para as potências ocidentais, afirmando que qualquer país que tentasse frear a sua retaliação teria as suas bases militares na região bombardeadas. E essa fala do Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, foi bastante forte. Porém, caso o Ali Khamenei ele prossiga com ações no sentido de garantir esses ataques, caso tivesse a sua retaliação freada, isso traria os Estados Unidos, Reino Unido, para um envolvimento direto no conflito, o que não é de interesse do Irã. As capacidades militares dos Estados Unidos, principalmente, são muito elevadas. Nós sabemos que o orçamento militar dos Estados Unidos é o maior do mundo. Os Estados Unidos têm um dos maiores exércitos, se não o maior, né, as maiores forças armadas do mundo, e não é de interesse iraniano envolver essas potências no confronto. Então, eu acredito que o Irã ele faz uso dessa retórica para tentar uma dissuasão, mas não necessariamente vá prosseguir com uma ação nesse sentido. Agora, olhando pelo lado dos Estados Unidos, o Donald Trump, nós sabemos que é um presidente que toma atitudes um pouco rápidas, ele toma decisões bastante controversas. Porém, eu não acredito que, mesmo com o perfil do Trump, ele chegue a se envolver diretamente no conflito com a alegação de que o envolvimento dos Estados Unidos encerraria o confronto mais rápido. Porque a entrada dos Estados Unidos no confronto pode trazer outros países para a região, como, por exemplo, a Rússia e a China. Então, é a mesma situação com outras proporções, claro, mas nós podemos traçar um paralelo com Rússia e Ucrânia. Então, os Estados Unidos, ele apoia claramente a Ucrânia no confronto contra a Rússia, porém, esse apoio se dá de forma indireta. Em momento nenhum, os Estados Unidos enviaram tropas para a Ucrânia. Eles enviam equipamentos, ajuda, mas não chegaram a entrar diretamente. E aqui, quando nós falamos de Oriente Médio, os interesses, as tensões são muito maiores, são muito mais elevados. E eu acredito que até mesmo o Trump ele tome muito cuidado com os próximos passos que ele vai dar nesse sentido. Diego Pavão, sua pergunta, por favor. Professora, sobre ainda essa questão nuclear do Irã, é muito difícil a gente não falar sobre a saída dos Estados Unidos no primeiro mandato de Donald Trump, daquele acordo que foi negociado na era Obama, que era aquele acordo que os Estados Unidos concordavam em aliviar algumas sanções contra o Irã, que sufocavam a economia do Irã, e em troca o Irã deixava as instalações nucleares serem fiscalizadas para que não houvesse ali a tentativa de se construir uma ogiva nuclear de fato. A saída dos Estados Unidos, saída de Donald Trump desse acordo, fez o Irã avançar, no final, esse programa nuclear. Como que a senhora avalia essa decisão de Donald Trump? Porque agora a gente vê algumas repercussões dessa decisão, né, com o que acontece hoje no Irã. Bom, essa saída de Donald Trump do acordo está muito em linha com a política externa que ele se propõe, que é uma política externa de maior isolacionismo. Então, ao contrário das gestões anteriores, primeiro Obama, depois Biden, que fizeram uma política externa mais multilateral, o Donald Trump ele se elegeu com essa linha, em cima dessa base de isolacionismo, de America First. Então, tem repercussões, claro, mas está muito em linha com o que ele já tinha se proposto. E essa política externa do Trump se volta muito para olhar para os Estados Unidos e se retirar de pautas internacionais, de acordos. Então, se retirou da OMS, uma organização super importante, se retirou do Acordo de Paris, se retirou desse acordo com o Irã. Então, é claro que isso tem consequências.
A partir do momento em que a potência, o país, uma das maiores economias do mundo, que conseguiria ajudar a aliviar as sanções para o Irã, ela se retira do acordo, não tem por que o Irã se manter no que tinha sido acordado. Então, eu acredito que esse movimento do Trump ele foi bastante complicado, ele entra muito nesse isolacionismo que ele vem promovendo e que nós estamos vendo as consequências de todos esses movimentos. No caso do Irã, pode ter levado, sim, ao aumento das pesquisas nucleares. Quando nós olhamos também para o Acordo de Paris, nós vemos o Trump pedindo o retorno do uso de combustíveis fósseis. Então, uma série de consequências por esse retorno a um movimento forte isolacionista. Nós conversamos com a professora Ana Carolina Marçom, professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professora, muito obrigado pelo seu tempo e por ter nos ajudado a elucidar esse conflito no Oriente Médio aqui na CNN. Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos.